Eu sou vosso irmão em Cristo, Manuel Nascimento. Trago uma mensagem aqui da parte de Deus, nossos irmãos, para que nós possamos meditar nela, entender o valor que nós temos para Deus e que Deus é para nós, através da palavra de Deus, que está no livro de Gálatas, capítulo 6, o versículo 10. Diz assim desta maneira para nós, irmão. Por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso é o Senhor. Obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra, Senhor. Eu preciso estar na tua palavra. Preciso que ela esteja em mim, Pai. Permita, Senhor, que eu possa levar ela como tu queres que leve, Pai. Seja feito tudo pela tua vontade. Em nome de Jesus. Diga, meu irmão. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja, irmão, a palavra de Deus, o pregador aqui, o apóstolo Paulo, dizendo, quando tiver oportunidade, que façamos o bem, mas principalmente os da família da fé. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É uma coisa importante nós fazer o bem, mas ele pede aqui, pela mensagem, que de preferência os da família da fé. Mas se o da família da fé não estiver próximo, é o próximo, irmão. Quem tiver na hora, quem tiver precisando e tiver ao nosso alcance, é o direito nosso, é fazer o bem para qualquer um. Noutra mensagem fala assim, fazer o bem a todos, sem saber para quem. Aleluia. Essa mensagem, irmão, ela me lembra do bom samaritano. Viu? Lá fala sobre fazer o bem. Veja que aqui está aqui no livro de Lucas, capítulo 10, e o versículo é o 30. Diz assim a mensagem. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, e veio cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Aleluia. Santo é teu nome. Veja, irmão. Essa história aqui você já viu falar, você já viu pregar muitas vezes. Você conhece, você tem a Bíblia, você conhece bem a palavra. Mas é tão bom, irmão, quando a gente compartilha um com o outro. Como é bom quando a gente compartilha. Olha, o que é que eu cobro do meu irmão. Eu não peço dinheiro de ninguém, graças a Deus. Mas eu peço que o irmão compartilhe com a mensagem. Passe para outras pessoas. Assine-se nesse canal. Dê o like no vídeo. Essas coisas eu peço para o meu irmão. Eu não peço dinheiro do irmão. Graças a Deus. Então está dizendo aqui a mensagem. O que quer dizer isso? Por que Jesus contou essa história? Porque um homem pediu para ele, queria saber o que ele fazia para herdar a vida eterna. E Jesus contou a história para ele, para querer se justificar, aí fez a pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus então mostrou para ele quem era o próximo. É assim que acontece hoje. Nós temos que observar que é para fazer bem de preferência os da família da fé, mas a prioridade é para quem está precisando. Então esse rapaz descia de Jerusalém para Jericó. Os ladrões pegaram ele, tomaram o que ele tinha, deixaram o semi-morto e casualmente passava ali um sacerdote. E esse sacerdote, diz a palavra, que passou de largo. Logo em seguida vinha um levita. Esse levita também passou de largo. Em terceiro lugar vinha o samaritano. Olha que coisa linda, irmão. Eu acho lindo essa mensagem. Essa mensagem fala comigo. Eu passei por isso também. Depois eu falo disso aí. O que aconteceu? Quem era o samaritano, meu irmão? Quem era o samaritano? O povo de Samaria, eles não se davam com o judeu. Eles não se comunicavam, não se falavam. Era assim que era. Tinha uma coisa contra o outro. E nessas alturas esse samaritano vinha passando, viu o rapaz caído, parou, juntou ele, cuidou dele, estava desmaiado, levou para um hotel,
Chegou lá no hotel, cuidou desse homem. Depois, quando saiu, deu 2 denários para o dono do hotel. Pediu para o do hotel cuidar dele. Se mais alguma coisa gastasse daquele dinheiro, quando ele voltasse da viagem, ele recuperava aquela parte que tivesse passado daquela importância. Aí para a gente ver quem era o samaritano. O samaritano não tinha religião, não andava em igreja nenhuma, não pagava dízimo, não fazia nada, mas tinha um coração de Deus. Tinha um coração amoroso que ama, que é isso que precisa para mim, irmão. Eu amar o próximo. É isso que preciso eu fazer também. Ajudar o necessitado. Quando encontrar alguém caído, isso é uma obrigação minha. E o homem que vinha na frente, o primeiro, que chamava-se o sacerdote. Quem era o sacerdote, irmão? O homem que falava de Deus, o homem que estava na frente do povo dizendo que pregava o evangelho, que amava as pessoas, que fazia tudo certo. E nessas alturas viu o rapaz caído, passou por longe. Em seguida, o levita era a mesma coisa, era lá do altar também, era da pregação, era o homem da palavra, o homem que vivia na sinagoga. E não cumpriram com o que pede a palavra, que a palavra de Deus pede para nós amar uns os outros. Jesus falou para nós amar uns os outros assim como ele amou. E esse povo que era para fazer isso não fizeram. E o samaritano, que era o ateu, foi o que fez a coisa certa. Quando conto essa história, eu me lembro da minha situação também. Eu também passei por isso. Encontrei alguém com o caminhão virado uma vez. Eu trabalhava de motorista, trabalhava na Itapemirim, uma empresa muito respeitada, muito querida, muito amada pelo povo. E eu, pela misericórdia de Deus, era motorista dela. Vinha de madrugada numa viagem, por volta de 2 horas, 1 hora, 2 da manhã. Encontrei um caminhão virado na minha frente não, dentro do mato. E uma pessoa no meio da estrada, com os braços abertos, dando sinal para eu parar. Ficou na frente do carro, eu fui aproximando o carro dele, ele viu que batia, eu já ia diminuindo a velocidade e saiu da frente, pulou para o lado da esquerda. Quando ele pulou para a esquerda, para o carro não bater nele, ele apontou com as mãos para dentro do mato, para a esquerda, para eu olhar. E eu teve a misericórdia de Deus e olhei pela janela do ônibus e avistei as luzes ligadas lá embaixo de um carro. Não sabia o que era. Aí eu parei imediatamente e entendi que era acidente. Nessas alturas, meu irmão, o meu pensamento foi em cima da lei que a empresa tinha dado para mim, a ordem que ela tinha dado para mim e para nós, que não podia parar o carro fora de parada. Se parasse o ônibus fora da parada, podia perder o emprego, podia assinar uma justificação, podia fazer qualquer coisa assim, ficar contra a empresa. E eu me lembrei disso na hora que eu parei. Mas quando eu vi o caminhão, eu sabia que era um acidente, eu parei. Quando eu parei, o cidadão chegou lá na porta do ônibus, só de short, chorando e gritando: motorista, me socorre, pelo amor de Deus, meu filho está morrendo debaixo do caminhão. Aí irmão, eu larguei tudo, desci depressa, rapidamente, e o caminhão estava lá numa baixada, num lugar com água, quase muita água já por baixo do caminhão. E o caminhão, na hora que virou, derramou a carga ficou fora do caminhão, o caminhão ficou vazio, ficou em pé de novo, tornou virar para o direito, em pé, e vinha uma criança com esse homem dentro do caminhão, criança dos 8 anos, por aí assim, e pelo buraco do para-brisa, ele saiu, a criança caiu na frente do caminhão, e o caminhão escorregou para cima dele, ficou na costa do garoto, o eixo na costa do garoto, o garoto entre uma roda e outra, e o braço do lado direito do garoto ficou debaixo da roda do carro, o caminhão com a roda em cima. E aquele caminhão estava sufocando, matando o menino afogado na lama, na água. O menino com a cara embaixo, para baixo. E eu, meu irmão, desci ali com aquele homem, levamos o macaco do carro, era de madrugada, eu já falei. E chegamos lá, essa criança gritava: pai, papai, me tire daqui, papai, chorando, meu irmão. Coisa que dói. Até hoje, quando eu me lembro disso, eu sinto o peso no coração. Eu sinto a misericórdia de Deus falar comigo, fazer eu parar. Porque, meu irmão, que coisa triste. Tiramos a criança de lá, graças a Deus, com dificuldade. O homem entrou debaixo do caminhão, meteu o macaco, já tinha outro macaco debaixo do carro. Levantando até que levantou, tinha uma luz acesa lá por baixo, que já tinha ligado o dono do caminhão.
E eu peguei o menino por trás do pneu, cavando aquela lama de trás da roda, até que consegui puxar o menino para trás, tirar debaixo do caminhão. E nessas alturas levei o menino até a polícia, entreguei na polícia, e de lá para frente não sei o que aconteceu. Mas eu sei que o dono do caminhão me contou. Olha, a história do bom samaritano, irmão. Vem tudo para cima de mim, irmão. Aleluia. Eu sinto emoção quando eu sinto isso, quando eu falo. O bom samaritano, irmão. Ele contou que passou um caminhão logo depois que virou. Ele pulou da frente do caminhão, deu sinal, o caminhão não parou. Depois veio outro caminhão também, deu sinal, o caminhão não parou. O terceiro que vinha era eu, o bom samaritano, aleluia. Eu parei e fui socorrer aquele homem. Irmão, se eu não tiro aquela criança, ele não passava 10 minutos ali, morria, sufocado com a cara na lama, meu irmão. Oh, coisa que ia pesar na minha consciência. O lugar que esse caminhão virou era um deserto, só mato, não tinha vizinhança perto, não tinha casa nenhuma perto, era longe de morador. Isso tem uns 50 anos atrás, mais ou menos. Quando eu era motorista da Itapemirim, que Deus abençoe essa empresa, os motoristas que recebo de Deus a benção, todo motorista seja abençoado por Deus, que é uma profissão tão perigosa, irmão. Se eu não paro ali, se o bom samaritano não para socorrer aquele homem, irmão, o que seria daquela criança, meu Deus? E a minha consciência hoje era pesada, irmão, por não ter parado. A empresa dava a ordem que não podia parar. E eu quebrei a ordem da empresa, parei, achando até que perdi o emprego, mas graças a Deus me consideraram e não me dispensaram por isso. E eu tenho essa alegria no coração hoje, irmão. Eu fico feliz com Deus, saber que Deus me deu a coragem de eu parar para fazer aquele benefício. Isso é tudo para a glória de Deus, que Deus abençoe esse rapaz que estava debaixo do caminhão, se é vivo, que Deus abençoe ele. O pai dele também, não sei se são vivos, tem 50 anos, mais ou menos isso. Mas se estiver vivo, que Deus abençoe. Se estiver morto, que Deus perdoe. Porque eu sei que a morte é nossa, a morte vem. Mas, irmão, é essa palavra que eu li no começo. Quando tiver oportunidade, faça o bem, sem saber para quem. É essa palavra, irmão, que cai no nosso coração hoje. Quando você, meu irmão, minha irmã, tiver uma oportunidade, faça o bem. Não repare quem é. A Bíblia diz que é para fazer de preferência por da família da fé. Mas eu digo já até diferente, irmão. Fazer o bem à pessoa que está precisando. É isso que é o certo. Aquele homem, ninguém socorreu ele. Os amigos dele, os colegas dele, não socorreram ele. Eu vim atrás também, como um colega dele, como um motorista também. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus me deu a inteligência de olhar para a direita, que era de noite, de madrugada. Mas vi que era o carro virado, parei. Socorri e graças a Deus eu fiz a minha parte. E que Deus abençoe você que está me ouvindo. Que Deus te perdoe seus pecados. Que Deus responda a sua oração. Deus dê para você aquilo, meu irmão e minha irmã, que você precisa. Se possível, já lhe pedi, dê o like no vídeo. E compartilhe e se assine no canal. E que Deus seja conosco agora e até quando Ele voltar. Diga amém, meu irmão querido. Amém.